gente vai iniciar daqui a pouco. Oi, Ju! A Ju entrou. Vamos lá. E Oiê! Coisa boa, coisa linda. Você nesse cenário super rústico, né? Que linda. Deixa ai, eu colocar o fone aqui. Que gostoso participar com você. Ai! O negócio desgovernou aqui. Peraí, deixa eu encaixar direito esse fone. todo mundo que está entrando, que bom, o pessoal tá vindo. Bom, é um assunto, né? Muita gente aí se pega, né, Ju? A gente estava falando sobre isso. É um tema aí que a gente escolheu com muito carinho, porque a gente percebe que as pessoas atacam. Realmente. Agora sim, agora sim. E esse horário é legal porque a gente compete com muita gente incrível, né, no Instagram. A hora que eu fazia a live no, que era, sabe que era, agora tá me ouvindo bem com fone? Todo mundo nos ouvindo bem? Dá um joinha aí pra gente, se a luz tá boa, se tá vendo. Você vê as expressões. Então, o horário que eu fazia as lives, quando eu fiz a experiência do respirar e reprogramar, era 22h44. Então, assim, não tinha muita concorrência, né? A galera punha lá para fazer as respirações, dormir, batia mais de 100 a live. Aí eu falei, agora eu comecei a ver Regina Navarro, Lins, não sei quem, só gente incrível. Eu falei, tô quase eu saindo da minha live entrando, né? Então, olha, quem tá com a gente é porque, cara, gosta, viu? Porque desse horário tem concorrência alta, né? Ai, gente, prestígio, né? De estar aí conosco. Um momento muito concorrido. Ô, Isso Ju, aí. É. eu consigo ver o horário aqui. Tu tá. Deixa eu só ver se consigo pra gente se não perder. Ela derruba a gente. Ah, tá vendo aqui. Tudo sob controle. Achou? Eu acho que é nesse ao vivo que a gente clica, não é? Ou não? Aí eu acho que é você, né? Será que eu consigo? Deixa eu ver aqui. Eu acho que agora foi. Tá ótimo, estou vendo. Tá tudo perfeito. Tá aqui, tá Ah, aparecendo. Tá vendo? Tá aparecendo. legal. Bom, é isso aí. Gente, para quem não conhece, né, a Ju é uma pessoa imenso, né? A gente tem uma amizade aí, faz várias reflexões sobre vários assuntos, e a gente sempre solta boas risadas, porque a gente tem pensamentos muito parecidos. A Ju, ela é empreendedora do The Rose Method, para quem não conhece, é um método incrível, conceitos e técnicas. Ela também é especialista em respiração e meditação e especialista em psicologia positiva e muito mais. Fale de você, meu amor. Então, vou começar falando de mim, falando da Dani. Falando de mim, falando da Dani. Então, foi muito legal, assim, né? Porque ela falou, é especialista em psicologia positiva e não sei o quê. E sabe que todo esse processo que começou, né? Então, imagina que eu comecei a minha primeira aula de yoga, né, mesmo. Eu fiz quando eu tinha 15 aninhos de idade. Então, tô com 36 aí, eu não tenho problema em falar a idade. Ainda espero nunca ter um dia. Claro, 36 é muito jovem. Tem problema de falar a idade com 36, mas eu tenho amiga que tem 20 e pouco e já tá com problema de falar a idade. Então, eu acho que as pessoas deviam mentir a idade para mais. Porque aí todo mundo fala assim, nossa, como você tá jovem e tal. As pessoas mentem para menos, não faz sentido. Aí a pessoa te olha e fala, nossa, tá acabadinha, estrada ruim, né? Mas enfim, comecei com 15 anos e até então, né, vim no projeto da escola, né, do The Rose Method aqui em Santos, onde eu tô, né, junto com o Jeff, que é o meu ex-marido. Então, mas vinha trabalhando em São Paulo já há muitos anos, né, e tal, e aí esse projeto, eu juntei nesse projeto maior da escola. E desde então,
fazia sempre a mesma coisa no mesmo esquema, né? O que me realizava bastante. Oi, Mari! Mas me sentia um tanto. Quando eu fui conversar com a Dani, eu me sentia um tanto estagnada. Eu estava numa fase assim de. Putz, eu quero fazer isso sempre, porém parece que tá faltando alguma coisa. Tava num sentido de um pouco de frustração por as coisas estarem sempre do mesmo jeito, de alguma forma, assim, né? E aí, quando a gente teve o nosso primeiro bate-papo, imagina, então, vim trabalhando com autoconhecimento há mais de 10 anos. E aí a gente teve o nosso primeiro bate-papo e ela me colocou para fazer um exercício, gente, que eu sempre faço. Imagina, mentalizações, a imaginar o arquétipo mental que você quer ver realizado, não sei o quê. Mas a forma que ela fez, como ela fez, a hora que ela me colocou lá para imaginar o cenário, coisa que eu faço diariamente no meu Yoga Nidra, na reprogramação emocional e tal. Quando ela me colocou para imaginar um cenário com uma sensação, né, de algo que eu queria muito ver realizado para minha vida, e o que era, o que eu via, né, qual que era o cenário e tal. E aí, pum, me veio um negócio que nunca tinha vindo antes, que era, eu imaginei, assim, a cena era eu como se fosse um TED Talks, dando palestra para muita gente, assinando um livro, e eu sempre tive isso interno de querer escrever um livro e tal. Ah, minha mãe entrou, mamita! Meu irmão também. Muita gente entrando. Oh, mamita e Delícia, papito. obrigada, gente. Então, Bem-vindo! quando eu vi aquela cena, eu num TED Talks e assinando, autografando meu livro e tal, e era muita gente. Eu falava para muita gente. Aí eu olhei assim e falei, tem alguma coisa errada, né? Porque se eu quero isso e eu continuo fazendo isso, não que seja pequeno, né? Porque eu continuo fazendo isso e amando. Mas assim, não tinha relação. Aquilo não ia me levar para aquilo, né? E foi o que a Dani conseguiu me fazer enxergar. O Dani, ele fala que eu sou o estilo dele favorito, né? ele me deu um apelido carinhoso também, o Dani, mas eu não vou contar, deixa que ele conta aí, ó. O meu é Barney. Vai, conta aí. Ele é maravilhoso. Barney. E aí quando eu vi que você me direcionou para perceber que o que eu estava fazendo não ia me levar àquilo, né? E aí foi muito legal, porque assim, foi um salto realmente na direção do que eu queria, né? Porque além de continuar com a escola, com as aulas da escola, com as práticas, com tudo, né? Eu fui investir realmente. Aí foi quando eu fiz um treinamento de Life Consulting com o pessoal de Nova York, de ser Life Consultant. Aí foi quando eu entrei na psicologia positiva, né, para me aprimorar. Agora, neurociência da felicidade. Então, todos esses processos começaram. Aí já tô com o arquétipo do livro aí pronto. Né? Maravilhoso. A tese, da tese vai virar um livro. Então, assim, então eu tenho muito a agradecer a você, porque, meu amor. de certa forma, aquela frustração lá que tinha das coisas serem... Aí a gente volta para o tema. Estarem do mesmo jeito, né? Da forma que eu não enxergava, o macro, né? Então, dessa forma, você me libertou também e me ajudou a encontrar um outro caminho ali. Muito obrigada, sou muito grata a você. Ai, que linda! Ai, não me derrube, pelo amor de Deus, tem muita gente. Pelo amor de Deus, segurança. Eu que sou agradecida imensamente pela oportunidade de ter te conhecido, né, de ter caminhado ao seu lado e aí ver todos os seus avanços, suas conquistas. E eu me realizo muito vendo as pessoas ultrapassarem esses obstáculos, realmente. Que eu falo que são desafios, mas quando a gente não vai, de alguma forma, alguma estratégia, eles impactam, né? E a frustração é muito isso. Eu queria entender um pouquinho mais a sua visão dentro de tudo que você estuda. As pessoas trazem muito o ser humano, ele busca sensações, né? E a frustração, ela traz sentimentos de raiva,
de tristeza. Então, o fato de eu não conseguir, de eu não atingir uma expectativa, a gente foi programado teoricamente, para ter sucesso. Então, seja um aluno, né, dê o seu melhor. Porque, então, a gente tem esses padrões introjetados, né, imbuídos dentro da gente desde a Sim. infância. Então, como que você vê, né, as pessoas como chegam até você? Como é esse tema dentro do seu cotidiano, Ju? Fala um pouquinho pra gente. Então, é bem interessante, né? Porque na nossa prática em si, no geral, envolvem muitas técnicas em que as pessoas testam os seus desafios, né? Para você foi invertida, você lembra bem quando você era travado em relação a isso, aí conseguiu fazer e tal. Tenho muitos alunos que têm algumas travas em relação, por exemplo, a técnicas musculares, que tem tudo para fazer, o corpo está preparado, mas não faz porque tem alguma trava interna, né? E aí a gente conversa com isso, que tudo tem um tempo. Eu gosto no caso da Lúcia, a Lúcia Calimã entrou, né? Você falou? Ela tá por aí, então Ela provavelmente. falou que ia entrar. Entrando as pessoas, eu tô aqui concentrada. A gente não sabe muito bem. Então, o caso da Lúcia, assim, ela queria muito fazer a invertida, por exemplo. E eu brinco que ela demorou 3 anos, 2 ou 3 anos para conseguir fazer a invertida. Então é um processo lento, mas hoje ela permanece muito e muito estável. Tem uma outra aluna que demorou 4 anos. Então é interessante ver que cada um tem seu tempo, né? Cada um tem seu tempo, mas que uma hora vai acontecer. Só que o que mais nem só esse lance de tipo, putz, essa frustração de às vezes tem gente que quer desistir, né? Porque você fala assim, meu, não consigo, então vou desistir, isso não é para mim e tal. E aí tem todo um trabalho em cima disso. Mas o lance é quando a pessoa quer realmente, ela se frustra, né? Porque ela quer aquilo e não consegue, mas aquilo está alinhado com a proposta de vida dela, né? Com os valores de vida dela, com aquilo que ela realmente acha importante. Mas o que eu mais sinto cada vez mais, até aí foi a origem da nossa conversa, que muitas pessoas vinham até mim, alunos e outras pessoas, né? Buscando assim ferramentas de autoconhecimento, mas utilizando essas ferramentas de autoconhecimento que pegam na internet, por exemplo, querendo aplicar e não conseguindo e se frustrando. É o caso que quando eu falei com a Dani, eu falei, Dani, me ajuda. O que você faz? Porque assim, já vieram nessa mesma semana 3 pessoas falarem comigo sobre o lance de acordar às 5 da manhã, não conseguir manter a rotina de acordar às 5 da manhã e tomar o banho gelado e fazer o ritual matinal. Com a seguinte frustração: eu tento, aí eu consigo 2 dias e não consigo mais. Tudo dá errado porque eu não consigo. E esse negócio do banho gelado, eu sofro muito. E aí eu quero fazer os rituais matinais indicados lá, né? A mentalização, a meditação, cheques, eu não consigo. E aí, enfim, aquilo realmente trazendo uma frustração, porque a pessoa vê vários profissionais do autoconhecimento que às vezes têm um perfil mais direcionado, por exemplo, ao atleta, que tem uma força de caráter que é a disciplina, né? Muitas vezes, para a pessoa aquilo é fácil, né? Ele tem a disciplina já como uma força de caráter, e aí é assim, se você não consegue colocar o seu despertador 5 horas da manhã e acordar e tomar um banho gelado e fazer uma meditação e correr na praia, quem que você pensa que você vai ser? Aonde você pensa que você vai chegar? Então a pessoa começa a ouvir aquelas palavras e fala assim, uou, eu não consigo. Gente, eu não consigo nem acordar cedo e fazer a meditação e correr na praia. Eu sou um bosta, sabe? Tipo, a pessoa, aquilo vai crescendo dentro da pessoa. E o lance da frustração a pessoa se frustra por não conseguir fazer alguma coisa que nem é de verdade o que ela quer fazer. Ela nem sabe por que ela está fazendo isso. Isso que é o pior. Então, eu acho que o pior lance que eu te trouxe, que a gente trouxe, é a pessoa que não sabe para onde está indo, pega um monte de ferramenta aleatória e se frustra porque não vai conseguir fazer, porque não tem sentido. Ela não colocou sentido para ela. Aquilo, né, não vai funcionar. Então, também aí eu rebato para você como que você vê isso. O que você diria para as pessoas?
tem muito a ver com os padrões de sociedade, né? As pessoas fazem muito comparativos. Não tem nada de errado a gente buscar bons exemplos, ter o espelhamento para a gente ver que tem possibilidades, mas o autoconhecimento é a grande chave. Porque se eu não me conheço, eu não sei o que cabe. É o que o Cortella fala, eu acho incrível. Tudo posso, mas nem tudo me convém. Então, para algumas pessoas vai funcionar esse ritmo porque elas têm valores que são prioridades alinhadas com isso, elas têm um ritmo focado para esse lado, mas não é só isso que traz resultado. A gente tem outras metodologias, outras técnicas que vão levar você para onde você quer, que é o que você falou. Para que você está fazendo isso? Né? Porque se eu faço algo agressivo, por exemplo, quem tem dentro dos valores para sentir prazer com a ação, como uma prioridade, empaca aí, porque não é prazeroso para aquela pessoa, é agressivo. E a gente entra num processo um processo de autocriticismo, né? Uma crítica exacerbada, punitiva, e eu passo uma vida no comparativo e sempre me desvalorizando. Não tem como ter autoestima assim. Não tem como eu ser um parceiro interno para me levar para algum lugar. Eu sempre vou estar frustrado. A crítica interna, né? Que a sociedade ela coloca e a gente transborda isso, ela vai fazer com que a gente perpetue, né, a falta de resiliência, ela vai fazer com que a gente acredite, né, naquelas crenças limitantes que eu falo, que tem a ver com capacidade, que são aqueles esquemas que não estão bem construídos dentro da gente, de desvalor, de desamor, né, de desamparo, sozinho eu não consigo nada. Então, são um monte, se você parar dentro dos pensamentos automáticos e ilusórios ou imaginários, a gente cria muitas coisas no comparativo e a gente não sabe quem somos e para que a gente está fazendo isso. Não conseguimos manter uma constância desse jeito, porque eu não consigo sustentar algo que não é para mim. Então, dentro de tudo, eu acredito que o autoconhecimento ele vai trazer a sua percepção. E aí eu entendo que isso é para mim, isso não é, por isso existem tantas linhas de yoga, tantos métodos, tantas, né, propostas de desenvolvimento pessoal. Eu falo, quando as pessoas me procuram, Ju, até para passar de volta a palavra para você, eu chamo as pessoas para um bate-papo sem compromisso. Né, um bate-papo para a gente entender se o meu trabalho vai conseguir apoiar a pessoa. Porque eu trabalho com algumas metodologias que outros profissionais não trabalham, porque eu trabalho dessa maneira. Será que serve para essas pessoas, para todo mundo? Não, a Dani não serve para todo mundo. Né? Tem que ter empatia, tem que ter aí o fluir, e tem que ficar mais leve. A gente pesa muito, a gente engessa muito. Você não acha que as pessoas deixam bem pesada essa questão de conquistar, Ju? Vamos lá, fala para mim. Acho que deixam muito pesado. Ó, agora aqui, vou respondendo. Tá, também amo vocês. Ela disse que ama a gente. Agora a Mari falou que não consegue lidar com a frustração que na Argentina, onde ela mora, não tem nem forró nem açaí. Aí você vai ter que vir pra cá. Ou você vai ter que criar um espaço de forró e açaí aí onde você está. Fazer uns encontrinhos, importar o açaí. A criatividade, né? Aí a Ana Amélia diz que não tem a ver com ser atleta e o esforço ser maior ou menor, e sim ter sentido. Ter sentido, né? Então, eu acho que as pessoas realmente deixam pesado a gente. Ser humano é um bicho, né? É um bichinho em constante evolução e a gente tende a deixar muitas coisas densas, né? Porque eu acho que eu gosto da frase do Fabiano Gomes que diz: autoconhecimento, se fosse fácil, chamava miojo. Então, assim, é bem isso. Se fosse fácil, chamava miojo, né? Então, a gente tá num processo longo, né? Incrível, mas, assim, crescer dói e leva tempo. E as pessoas querem fórmulas mágicas, obviamente, né? A gente se interessa por emagreça em 5 passos e sem sacrifício, comendo doce e fazendo... A gente acredita em milagres. Eu assumo que fico densa, sei gerenciar, mas ainda não consegui deixar leve logo de cara. Então, e eu acho que tem esse lance da conquista, né? Disso, muitas vezes, eu acho que o que mais demora, na verdade, é você encontrar um norte. E também, porque hoje, inclusive, eu estava tomando café com uma aluna, e aí
ela disse que estava travada em algumas coisas em níveis profissionais e tal, né? Que ela não sabia por onde começar e tal. E justamente o que eu orientei para ela foi que esse é o processo que as pessoas mais demoram, encontrar o para onde ir, né? Mas as pessoas ficam esperando encontrar, acham que vão encontrar para depois avançar. Então é sempre assim, você avança e aí o mar abre, né? Não é assim, tipo, O pote de ouro. aquela passagem não aconteceu assim, o mar abriu e Jesus passou, sei lá. Ele avançou e aí depois o mar abre, né? Então você tem que, no caminho, você vai taca de pau, vai fazendo, mas não assim fazendo aleatoriamente na louca, mas começa fazendo, depois você vai refinando e vai conseguindo chegar onde você quer realmente, né? E eu vejo muito isso, por exemplo, mesmo nesse, falando de mim, que é algo mais palpável sempre. Eu sempre tive algumas, eu sempre amei ensinar, né? E sempre me via dando muitas pauladas como empreendedora, principalmente na área de vendas e tal, né? Porque você no ramo do autoconhecimento você tem que empreender também e ser bom, vender a si mesmo, né? De certa forma, né? Ter esse processo, né? De vender o seu trabalho e tudo mais. E eu sempre me senti desafiada nesse sentido. Porque eu sempre quis trabalhar mais outros lados e essa parte de empreender nunca foi assim, para eu conseguir mesmo ser boa vendedora, não sei o quê, eu vou ter que ralar muito e ainda vou continuar dando, porque não é a minha característica. Eu gosto de ser. E aí foi um processo de autoconhecimento. Eu gosto mais de ser professora do que empreendedora. Tá, então eu preciso arrumar alguém que faça isso muito bem para mim. Né? Então, nessa última parceria do curso que eu fiz, o curso online, que teve o lançamento, foi meu primeiro lançamento e tudo. E aí eu tava realmente com essa frustração de sentir assim, poxa, eu não vou talvez conseguir atingir da forma que eu quero, né? Sem saber vender e eu não vou ser nunca aquela pessoa que vai falar, gente, olha, agora com 50% se você entrar agora, não sei o que, né? Marqueteira. A marqueteira, isso vai. Mas, enfim, aí o que acontece? Eu fiz uma parceria de ouro com um rapaz muito fera nisso, em lançamento, em vendas e tal, não sei o quê. E simplesmente, vou falar, sendo sincera, eu vendi uns 4 cursos. Todo o resto foi ele que vendeu. Ele vendeu o que eu já tinha desvendido. Eu conto a história da Rô, que é muito engraçada. Essa história vale a pena. A Rô Aida, que é a aluna nossa lá da escola, ela comprou o curso de respiração. Mas antes, ela me ligou e falou assim, Ju, eu queria falar com você, porque o menino da sua equipe lá, sua equipe tá entrando em contato comigo, e aí eu queria conversar com você, se você acha que esse curso de respiração vai ser bom para mim e tal, não sei o quê. Aí eu falei, olha, vai, entretanto, você já tem isso na escola, você já pratica isso, talvez seja alguma coisa mais para pessoas iniciantes e tal, né? Eu fiz uma desvenda, né? Fiz uma desvenda, falei, olha, você não precisa, acho que não é o seu perfil. Sim. Ai, caramba. Travou. Aí tudo Voltou um bem. pouquinho. Travou, voltou. Aí tudo bem. Aí o menino entrou porque ele tava com o meu Instagram, com tudo, né? A equipe aí montou uma equipe, tudo, de vendas e tal. E ele ficou com o meu Instagram, mandando mensagem para as pessoas, com todas os meus contatos, né, e tal. Aí ele pegou e mandou mensagem para ela de novo. E eu vi que ele mandou mensagem para ela de novo. Aí eu liguei para ela e falei: "Putz, Rô, desculpa, não sou eu. Eu já sei que tipo, né, não é para você comprar o curso e tal. Olha, tá tudo certo, não fui eu que te mandei a mensagem de novo." Aí ela me manda um áudio assim: Ju, fala pra ele que ele é muito bom, porque assim, ele falou realmente que eu ia me arrepender se eu não comprasse, porque era o último dia, enfim, eu ia te ter mais perto todos os dias, a hora que eu quisesse e tal, não sei o quê. Meu, eu fiz a desvenda e ele vendeu de novo. Então, assim, ele arrasou, ele vendeu um monte, assim, e tal. E aí eu falei assim, cara, quanto tempo eu tava dando paulada
Por que que Sim, eu não fiz uma parceria antes, alguém que fosse bom nisso? E eu só precisasse fazer a parte que eu gosto. é isso, né? Flexibilizar e ver que tem novas formas de serem feitas. A gente não precisa ser bom em tudo, né? E a gente também não precisa ter aquele paradigma de que eu Novas não posso formas. não posso errar, as pessoas têm aquilo, eu não posso errar, eu tenho que fazer certo da primeira vez. E não, o que é errar, o que é acertar? Se a gente entende que é experiência e eu estou aprendendo, e dentro da experiência eu estou cada dia melhor, ou compreendendo que tem que fazer ajustes, como ajustar com uma equipe, delegar, né, que quando eu quero ser perfeito, quando eu quero ser 100%, eu não delego, eu quero absorver tudo, eu me sobrecarrego. Então, na verdade, as frustrações, a gente que estuda tanto sobre isso, ou que valida isso empiricamente nos treinamentos ou em atendimentos com outros profissionais, inclusive, que compartilham, é a maneira de você interpretar situações que trazem isso. Então, se eu tenho mais flexibilidade, se eu tenho tenho disponibilidade para observar o que dá para ser melhor ainda, dificilmente a gente vai se frustrar naquele nível, porque a gente tem a tendência de nunca querer ser, a gente fala a palavra do, eu não quero ser contrariado, eu não quero que a minha expectativa saia do rumo. Então a gente precisa também amadurecer para isso, entender que a vida não vai ser perfeita, a gente precisa parar de querer ser perfeito, né? E encarar que as coisas são experiências. Ah, mas eu, por exemplo, né? Eu estudei um monte e não tirei 10. Ok, mas o quanto você desenvolveu de habilidade nesse estudar, você criou ali um hábito, você criou ali um enfrentamento diferente, então não, às vezes não é o resultado, é o processo que vai fazer você sustentar e ter constância naquilo que você busca. Né? Então a gente quer dar um salto. Eu falo que ninguém corre uma ultramaratona de 100 quilômetros em um dia, ou em uma semana, ou em um mês. Não é assim, é um processo. Você vai sentir o seu corpo, você vai trotar, você vai ver se tem que trocar o calçado, você vai se alimentar. São vários fatores dentro do processo, até você pegar velocidade e chegar. Senão você não consegue, você se lesiona, você interrompe. Né? Então, as pessoas querem, são imediatistas. Eu falo as pessoas em geral, e me incluindo todos nós seres humanos, somos imediatistas, né? E aí, por isso, tantas frustrações, tantos processos engessados, tantas pessoas desistindo das suas felicidades, né? Por que não somos felizes? Porque a gente interpreta tudo como algo frustrante, crítico, negativo, não vejo nada de bom. Então não tem como o meu lado, minha inteligência positiva estar ativa. Eu sempre encaro isso como ruim e não bom. Né? Então sempre as pessoas que tiveram sorte, ela tem sucesso, tiveram mais condições, não. É um processo diferente que elas entenderam através do autoconhecimento para onde tinham que seguir, através da estratégia delas, o que serve para você. Eu acho que a felicidade, ela tá sempre relacionada à autenticidade, né? Então, muitas vezes as pessoas têm a frustração também de buscar coisas espelhada em outras pessoas, que a psicologia positiva estuda muito isso, né? Relaciona muito as forças de caráter, né? Tem um estudo forte das virtudes e forças de caráter. São 24 forças de caráter de 6 virtudes sistematizadas, né? Então, a gente tem as nossas forças de assinatura. Então, quando você realmente alcança o ápice da autorrealização, da felicidade, né? E você consegue transbordar, transcender, né? Então, quer dizer, você encontrou o ápice aí da sua realização, todas as suas forças de caráter principais, né? De assinatura, elas estão em trabalho, em exercício, e você aflora isso para a sociedade, quer dizer, você transcendeu e aflorou o que há de melhor em você para a humanidade. Quando isso acontece, isso está sempre relacionado à sua autenticidade, né? Então, você encontrou aquilo que faz a sua... Então, por exemplo, para mim, tem uma força de caráter lá que é a terceira, que é humor, que você deve ter também, obviamente, que você tem. Então, assim... Para a gente, quando a gente consegue colocar as nossas ideias de uma forma que vai ter que ser descontraída e bem-humorada. Tudo que colocar a gente numa caixinha muito quadradinha, que tem que ser mais sério, isso já vai, né? E aí a gente não consegue alcançar o que eles chamam, né, de flow, né? Na psicologia positiva também, que é quando você está um exercício de alguma coisa e você mergulha na atividade pela atividade,
mas isso é quando as suas forças de caráter encontram ali a sua habilidade, que é compatível com o desafio, porque tem que ter um desafio. O desafio e a habilidade ali estão compatíveis e você mergulha na atividade que faz sentido para você e você nem sente as horas passarem e você está mergulhado naquilo. E aí você ganha um bem-estar psicológico depois do que aconteceu, né? Claro. Dessa mágica. E aí você faz... O que acontece é um acúmulo de capital psicológico que você vai ganhando e vai crescendo. E isso está nas mini-metas, né? Que você fala muito sobre isso. Sim. Que você acabou de Mini-meta. falar dessas mini-metas, das pequenas conquistas e tal, e aí você vai avançando, né? E vai... O resultado, a validação, né? De que foi ok, você... Deveria ser, né? A validação é que a gente sempre tem, aqui é uma recompensa, e você sabe falar disso muito melhor que eu. Mas a validação deveria ser a atividade pela atividade, né? Quer dizer, eu estive imerso nessa atividade, foi incrível, só que a gente precisa sempre de um presentinho, né? Como que funciona isso? Conta aí. E espera sempre o reconhecimento ou a validação externa. Lógico, o externo é um termômetro, mas se eu for sempre me basear nesse termômetro, eu vou estar sempre oscilando, eu não sei o que é para mim. A autenticidade tem a ver com isso também, é de dentro para fora, o que eu quero, o que serve, o que não serve. Quando a gente se conhece, fica mais fácil a gente concluir mini metas. Por exemplo, eu tenho tendência a ter, eu gosto de, se você analisa as necessidades emocionais, a gente entende que é em cadeia, né? Eu tenho necessidade de algumas situações que me levam para a minha liberdade. Então, isso é interessante a gente falar. A gente coloca condições para aquilo acontecer. É importante a gente perceber quais as regrinhas que a nossa mente está trazendo para aquilo acontecer. Se são suas regrinhas ou se são padrões que a gente está trazendo e perpetuando. Quando a gente estuda um pouquinho sobre os sistemas que a gente está posicionado e que a gente participa e convive, está inserido, a gente entende que a gente perpetua padrões. Então, a gente pode perpetuar em fazer igual e repetir para ter o pertencimento. Então, se eu fizer diferente, que a minha Jane perguntou, como é que eu faço para ser alegre? Se eu tenho pessoas à minha volta, ou que eu aprendi, que, por exemplo, eu ganho respeito quando eu sou sério, não tem como, eu não vou conseguir flexibilizar isso porque eu acredito naquilo. Eu perpetuo aquilo. Agora, eu tenho padrões, por exemplo, que eu perpetuo no evitar. Eu passo uma vida evitando. Então, eu vou me arriscar, vou fazer diferente, eu não vou ter filhos, eu não vou não sei o quê, eu não vou não sei o quê, porque eu não quero aquela vida que eu vi, que eu reconheci que eu não quero para mim, porque eu tive aquilo como espelho. Então, percebe que a gente nunca tem padrões nossos. A gente pode honrar o que a gente teve como o melhor dos nossos criadores ou familiares, ou o próprio contexto social que a gente vivenciou, mas é escolher daqui para frente quais são os padrões que eu quero vivenciar e sustentar. Né? E isso é leve, porque você vai ter as suas escolhas por si. Dani, mas eu vou escolher por mim? E aí é que está a grande questão. A gente não se sente capaz de... Isso é autoconhecimento na questão de todo mundo é. Se eu não sou, eu desenvolvo. Agora, por que eu quero? Onde é que eu quero chegar? Eu quero ter isso. A gente busca sensações. Eu quero ter paz, eu quero ter plenitude, eu quero ter... O que eu quero, né, para minha vida? Então, essas questões que ficam confusas na mente das pessoas. Um processo, por exemplo, de autoconhecimento, ele não é mágica, ele é treino, eu falo para as pessoas. E ele é personalizado. Então, não adianta falar, vai acontecer isso, isso, isso em cada sessão. Não é. São as demandas da vida que vão trazendo, né? Então, estar consciente, Ju. A gente sempre está no passado, lembrando do que aconteceu de errado. Ou sempre querendo o futuro. E eu nunca percebo que é o meu presente que vai me libertar disso e vai levar para o foco que eu quero. Então, a gente precisa parar, se observar, ter consciência de presença. A gente não foi criado para ter disponibilidade para se olhar. E a gente tem medo disso. E os nossos medos, né? Então a gente põe para fora o julgamento, a crítica, porque a gente está imbuído dessas coisas. Então cadê a sua autenticidade? E eu concordo plenamente com o que você falou. Os nossos medos que vão dar a nossa direção, né? Porque a gente tem criado esse padrão de fugir da dor, né?
Então, o tempo todo você tá para onde você consegue fugir da dor e ao invés de buscar realmente o que você quer, você acaba às vezes, construindo uma vida que é fugir para não sofrer, né? Eu vou fugindo da dor e vou me encaixando aqui e tal. E eu acho que os pranayamas e todas as técnicas, meditação, né? Todas essas técnicas, a própria prática, né? A prática do yoga, a prática completa, outras ferramentas de autoconhecimento também, mas essas são as que eu tenho mais propriedade de falar. Elas são técnicas muito poderosas, né? O próprio mindfulness, que é um conceito que já existe há muitos, muitos anos. Entretanto, ficou mais conhecido aqui no Ocidente, né, há pouco tempo, que também a psicologia positiva abraçou o mindfulness, eu diria que eles estão caminhando juntinhos aí, que é o Be Here Now, estar presente aqui agora, essa percepção de você contemplar como se você fosse um observador, você olha o teatro das suas emoções, quando você percebe que você não é os seus pensamentos, que você não é as suas emoções, que você está só observando ali, olha que interessante essa emoção vindo, né? Olha que interessante esse pensamento. E você não mergulha naquilo, e aí você, através disso, você consegue. É sua essência falando, peraí, né? Então, isso é muito louco, porque aí você consegue estar tão límpida e cristalina a ponto de enxergar o que realmente importa para você. Porque é só quando você se livra desses turbilhões, né? E dessa sujeira toda e você consegue realmente ver o que realmente importa, né? Os seus atributos, aquilo que realmente é importante para você, né? Um ano que virei Ah, que lindo! Ai, Léo, beijo no coração, que lindo. É um querido. Sabe, Ju, esses turbilhões que você está falando, que são as nossos pensamentos automáticos disfuncionais, quando eu falo, isso é muito interessante. Quando a gente trabalha com a terapia cognitiva, com cognitivo comportamental, por exemplo, a gente analisa muito as emoções. A gente tem a tendência a não querer sentir dor, como você falou, e aí tem pessoas que mergulham na dor, e eu quero sentir aquilo, e aí eu vou entrando num processo que meu organismo para de produzir até hormônios que me levam para um estado positivo, aí a gente começa a ir para uma linha de tristeza realmente na verdade, eu vou me auto-sabotando a ponto de chegar nessa depressão que tantas pessoas falam. Uhum. E é interessante isso, porque esse quadro, se você inverte a maneira de você pensar, ou seja, os pensamentos disfuncionais que não ajudam, a gente muda, a pessoa sai do quadro. A questão é o nosso olhar, ele está indo para onde? Não adianta falar assim, eu não quero sentir isso, enfiar dentro do guarda-roupa, né, e fechar do armário. Essa disponibilidade que você falou para a gente olhar para as nossas emoções, entender o que eu estou sentindo, por quê, isso é uma análise interna para você compreender o porquê daquilo. Eu lembro que isso vem disso. Né? E existem ferramentas para tirar desse processo e não fazer você deixar de acreditar que aquilo é uma verdade. Porque aquilo já passou. A mente, ela costuma te trazer para gatilhos. Então, ela faz registros de memórias que te levaram para uma frustração e tudo vira semelhança, né? Porque ela quer te proteger. Agora, a gente não é a nossa mente. Então, a gente pode construir daqui para frente. Ela não sabe diferenciar a realidade de imaginação. Então, cuidado, não caia na lábia da mente. Né? Ela vai colocar muita coisa imaginária que não é. A gente sofre por coisas imaginativas. Então, a gente precisa compreender a emoção e o que eu posso fazer com isso? Uma coisa que é legal a gente se perguntar, o que de pior pode acontecer se essa possibilidade... Dessa pergunta também. É apavorante para quem não quer se frustrar, não pode... Mas é verdade, se eu penso nas possibilidades, aí é um risco, que eu até gosto de falar, não adianta pensar na possibilidade sem se perguntar como que eu faço para superar. Senão eu entro num processo de pânico, eu não saio do lugar, tudo vai dar errado. Porque a mente olha sempre na hipervigilância. Para eu superar esse desafio, né, eu sobrepor isso, eu preciso também pensar o que de melhor pode acontecer. O que de melhor pode acontecer. As pessoas não se perguntam isso, porque pode dar tudo certo na sua percepção, né, no seu aprendizado, no saborear. Não é verdade, Ju? As pessoas não se perguntam. Eu tenho pânico de fazer live, de falar em público. É o que de pior pode acontecer. As pessoas odiarem alguém que eu gosto muito e olhar e falar, nossa, e não validar meu trabalho.
e aí a pessoa olhar e não gostar de mim, e me xingar, e virar hater, e não sei o que. Tá, tem um cenário catastrófico. Quantas vezes você já viu acontecer isso? Eu gosto sempre de perguntar, quantas vezes você já viu isso acontecer? Vou falar em público, e aí a pessoa me jogou um livro, um ovo na plateia. Pior que pode acontecer. Quantas vezes você já viu isso acontecendo? Eu escorregar e me dar branco e todo mundo vaiar. Quantas vezes você já viu isso acontecendo? Né? Tá, esse é o cenário pior. E o que de melhor pode acontecer? Isso já aconteceu comigo, tá? Caramba. E aí, eu tava fazendo uma palestra e eu falo com as moças, eu pulo, o Sérgio fica apavorado. Ele fala, você vai tropeçar no fio? Eu falo, se eu tropeçar, eu levanto, meu filho, relaxa, respira. Né? E eu com o controle daquela luzinha do LED na mão, mostrando, e eu falo, o controle voou na cabeça do coordenador. Ah, meu Deus do céu! Eu ria. Eu falei assim, gente, se esse controle é caro, é agora que eu vou ter que gastar aqui o meu... Eu tenho, por quê? Não é aquilo que vai desmerecer o conteúdo, não é, aquilo é bom que deu uma flexibilizada no que o tema era tenso, e a gente riu. Falei, pelo amor de Deus, coordenador, eu posso parcelar, machucou, e assim vai, né? Agora, qual é a sua habilidade aí de também não ser, porque imagina, eu poderia falar, nossa, todo mundo vai me julgar, então não tem o padrão do julgamento, né? Ou melhor, eu tinha e trabalhei isso, porque isso me maltratava muito, né? O perfeccionismo. Então, por que não pode ser assim para você, né? Aí colocando para a galera que está assistindo. E aí você coloca o que é de melhor que pode acontecer, tá? Então eu vou encarar a live, alguém vai olhar para mim, vai gostar do meu trabalho, eu vou arrumar uma parceria incrível, e aí então eu vou daí ter um convite que vai me levar para não sei onde. Bom, aí você fala, porra, eu pus aqui o que era de pior que podia acontecer, bem improvável, né? Que alguém te tacar um ovo lá na plateia. E aí, o de que de melhor pode acontecer, normalmente... A Jane estava nesse dia, ó. Eu taquei, é verdade, eu confirmo. O mico. Então, é tão incrível o que de melhor pode acontecer que eu adoro essa pergunta também. Eu sempre faço essas duas perguntas para as coisas, para os projetos que eu vou entrar, assim. O que de pior pode acontecer e o que de melhor pode acontecer. Muito legal. É isso aí. E a gente precisa parar, se a gente quer, como fazer para lidar com a frustração? Então, se acontece algo que me deixou fora, ou diferente da expectativa que eu tinha, eu preciso analisar também se a gente não cria expectativas surreais, né? Ou dentro de um período não possível, não cumprindo as mini metas. Então, a gente precisa parar de querer dar saltos. Isso acontece, mas sustenta se acontecer dessa forma. Então, são perguntas que a gente precisa se fazer. E o que é frustração em si? Ah, não deu certo, mas... Então, existe uma perfeição aí interna do mimado, né? Eu falo, daquela personagem interna mimado. Nunca pode dar errado, nunca pode sair fora o jeito que você planejou. Então, é trabalhar também essa questão do olhar para as coisas, o que dá certo, o que dá errado, o que é bom, o que é ruim. E a gente coloca tudo dentro de uma caixinha, de um formato, e é só assim. E não, tem muitas formas. E aí eu escolho a maneira que eu quero viver. Se eu quero viver leve ou eternamente frustrado. E ninguém é responsável por isso. Eu posso ter uma vida de exemplos de frustração e pessoas sofrendo com isso. Escolher não pertencer mais a esses cenários e fazer algo diferente daqui para frente. Agora, as técnicas de meditação e as técnicas de respiração, o que elas te ensinam também é você desconectar a expectativa. É óbvio que você cria expectativa, a gente cria expectativa, mas assim, a essência é desconecta da expectativa e se conecta à experiência, né? De novo aí eu mergulho no presente, mas tem uma habilidade que você adquire com o treinamento das técnicas respiratórias, que é você mudar um estado de consciência e um padrão emocional. Então, a respiração está amplamente conectada com o nosso setor, né, emocional. Existe um circuito neural que conecta emoção e respiração. Então, quando você muda o padrão respiratório, quando você muda a frequência, o ritmo, a cadência, você vai sendo induzido a um estado de emocional específico que você quer atingir. Então, eu tô depressivo, tô triste porque aconteceu tal coisa, tô numa bad e não consigo levantar. Existe um ritmo específico que vai te dar um up,
que você vai sentir mais energia e vai pra vida. Ai, não, Manda pra gente! Mostra aí, mostra pro pessoal. eu tô ansioso. Aí, por exemplo, você tá ansioso, você tá com taquicardia e você tá, né, naquela... Então, já é outro ritmo que você vai fazer, diferente do que você fez para dar um gás e tal, já é outro ritmo, né? Sim. Que vai te estabilizar e tal. Vou dar uma palestra. Para tudo isso, você começa a projetar o ritmo. O que acontece? Essa cadência vai te levar para esse estado de consciência específico. Então, é legal, porque é uma ferramenta que você não precisa arrolhar a emoção. Você observa que ela veio, você não vai reprimir, ela tá ali, tá presente e tal, tá, mas para onde eu quero ir? Ah, não tô bem, tô com aperto no peito, tô mal e tal. Então, tá, você sabe o que fazer para isso, né? Quanto tempo de respiração consciente, ritmada, qual é o ritmo? E isso é muito legal, porque assim, já muda a chavinha completamente. Assim. Às vezes é muito forte, às vezes não resolve mesmo, porque você nem quer começar a fazer o negócio, né? Então, mas assim, se fizer, dá certo. O problema é que às vezes a gente não quer nem fazer, né? Mas se fizer, Até que a gente se acostuma também com aquele estado. É normal ficar assim, eu já estou acostumado a ficar assim. A TCC, ela consegue simular, para você ter uma ideia, Ju, o pânico que as pessoas sentem de situações de perigo catastrófico e tudo mais, e depois dissipa aquilo com a respiração, né? Ela vai deixando a pessoa no controle. O respirar, que é algo inconsciente e aleatório, a gente leva a atenção. E essa é a grande chave. Ô, Ju, aquele exercício que você ficou de passar pra gente, que a gente combinou, passa pra gente agora. Vamos, então. Para o pessoal, então, quando tiver naquela sensação lá de não tô legal, tô frustrado, o que eu faço? Faça o exercício aí pra gente, Ju. Então, vamos lá. Primeiro, você vai fazer o seguinte. Para você perceber isso, né? Porque normalmente a gente está mergulhado aí em turbilhões que a gente nem entende o que é. Oi, Bê, Lúcia, que lindas. A gente já está mergulhado, imerso nesses turbilhões que a gente nem consegue muitas vezes identificar. Então, a gente vai começar com mindfulness, na verdade, com você perceber a sua atenção a esse momento presente, para que você possa perceber cada vez mais o que acontece aí dentro. Então, você pode se acomodar numa cadeira, da melhor forma que você tiver. Ô, Ju, só uma coisa. A live vai 1 hora, né? Eu sempre me confundo. É 50 ou 60 minutos? Acho que é 1 hora, né? Ah, então tá bom. Porque se caísse, a gente entrava de novo. Vai lá, manda lá, Ju. Então, vai lá. E aí, agora você vai fechar os olhos. Pode até fazer assim, ó. Faz uma circunvolução. A ferramenta, quando você leva a atenção normalmente a algo que é mais denso, que é o seu corpo, fica mais fácil você já trazer a sua atenção para o momento presente. Então, toma a cabeça lá para trás. Faz movimentos bem lentos. E aí, agora, o que você vai fazer? Ó, rotações para um lado e para o outro, bem lentamente, sentindo bem tato aí. Talvez você esteja sentindo e ouvindo alguns clac, clac, clac. Sinal que você anda talvez guardando tensão aí na região. Ou você é crocante. Ou você é crocante. Mas normalmente se você é crocante é porque tem tensãozinha aí. E agora você termina com a cabeça tombada lá para trás, ó. Inspira levando os ombros. E solta. Mantenha os olhos fechados. E agora apenas perceba como você está. Sentado na cadeira, ou no solo, no tapete, ou ainda deitado na sua cama, tanto faz. O que você vai perceber agora é onde você está. Sinta o seu ambiente. Perceba também a parte do seu corpo que toca o solo, a cadeira, onde você estiver sentado. Então, você vai conectar cada vez mais a esse momento e as suas percepções dos seus órgãos do sentido. Agora, sinta o tato do ar com as suas narinas. O tato do ar entrando, o tato do ar saindo.
Lembra que nada mais importa. O que você tem é esse momento e você vai conduzir toda a sua atenção e consciência ao aqui e agora. Esteja bem presente. Perceba agora a movimentação dos seus músculos respiratórios. Agora o que você vai fazer é apenas não interferir. Como se você fosse apenas um observador, contemplando todo esse espetáculo do que acontece aí com você. Pode sentir o paladar, os gostos de dentro da boca, perceber como está a sua coluna, a sua fisionomia. Uma vez se percebendo mais e melhor, agora volte a atenção à sua respiração. Então você inspira e projeta o abdômen para fora, expande bem os músculos abdominais, diafragmáticos. Vamos fazer hoje só respiração abdominal. Quem já conhece a respiração completa pode fazer. E aí quando você solta o ar, o abdômen entra. Então o ar entra, a barriga sai. O ar sai, barriga entra. Agora perceba cada vez mais o tato do ar com as suas narinas. Tato do ar entrando, tato do ar saindo. A respiração abdominal e a respiração lenta, a sua expiração vai ser mais lenta do que a sua inspiração. Esse é um ritmo que conduz você a um estado mais prazeroso de relax. Então vai lá, faça mais alguns ciclos. Você já percebe oxigenando mais as suas células. Você começa a perceber toda a trajetória que o ar percorre, desde quando penetra pelas suas narinas, percorre os condutos respiratórios, chega aos pulmões, revitaliza todo o seu corpo, um estado de superávit de energia agora. Então faça mais um ciclo. Sinta trocar todo o ar residual dos pulmões. Então agora inspira, eleva os braços. Faz uma tração. Muito bem. Bem simples, gente. Mas para você poder sentir que só de você utilizar essa autoobservação, né? Você já percebe que muda tudo. Às vezes você está numa pilha, no meio dos turbilhões, e você não deve subestimar o valor de uma pausa. Então, não subestime o valor de uma pausa. Ela pode definir muita coisa aí do seu dia, né? E como você lida com as frustrações do dia e as coisas que acontecem, né? Ah, que maravilhoso, Ju. Obrigada por esse momento. Espero colocar aí se você gostou. É muito gratificante. Dúvidas, se foi desafiante. Tem gente que fala assim, eu sinto dor no peito quando eu respiro profundo, né? Fico sem ar. Lógico que a gente só respira com 10% da capacidade pulmonar, porque vive no estresse. A gente precisa reaprender a respirar. Tem uma técnica muito legal que agrega que você trouxe, Ju. Coloca um timer no seu telefone 3 vezes ao dia, durante o dia. Né? Que seja um timer que te alerte para você dar uma paradinha lá no banheiro, 1 minuto. E você vai fazer exercícios respiratórios e, na verdade, antes disso, se perceber como é que está a minha pele, a temperatura, como é que está meus pensamentos, como é que eu estou emocionalmente. Faça o exercício desse respiratório que a Ju passou, e aí, depois desse 1 minuto, saia desse estado e veja como muda o ambiente, o que aconteceu. A gente não para entender que tem muito ruído interno, por isso que é tão desafiante a gente controlar e querer controlar o externo. A gente não controla nada, a gente controla só a maneira que a gente quer se manifestar. Né, Ju? As nossas percepções sobre o que acontece, né? Não o que acontece. Exato. E quanto mais dissociado a gente tiver das situações,
mais a gente vai conseguir lidar com esses cenários que nos perturbam e fazem a gente reviver esses loopings. A gente não precisa mais sofrer pelo que aconteceu. A mente pode lembrar, mas eu não preciso sentir. Então eu posso começar a dissociar do sentimento. Então eu posso imaginar aquela lembrança longe, com muita luz, quando a gente ilumina a cena, ou aquela memória que a gente desensibiliza e dissocia. Tem muita coisa boa. É só a gente buscar aí nesse processo de autodesenvolvimento o que serve pra gente, né, Ju? Isso aí, muito bem. Quem tiver interesse em técnicas respiratórias e tudo mais, pode entrar em contato comigo lá no Instagram. O meu curso acabaram as vagas, eu não abri ainda novos carrinhos de venda e tal. Mas fica de olho lá, eu coloco direto técnicas, tem algumas coisas falando em respirações e tal, então também é bacana. E tem a minha escola @derose_santos, pode seguir lá, também tem bastante coisa legal, né, Dani? Ô, Ju, coloca de novo o seu Insta pra gente nos comentários. Gente, segue a Ju. Tem muita, dá pra ver? Tem muita coisa legal. A Ju tem experiência de anos, né, Ju? É uma bagagem aí que a gente... É de respeito, eu falo, com essa fera. Tem um grande respeito, admiração por você. Muito gratificante. Saudade do abraço. Verdade. É muito gratificante e é uma honra, né, estar nesse momento. Vamos ver se ela me responde essa, hein, gente? Meu pai e minha mãe estão aí. Como que eu lido com a frustração de não poder abraçar os meus pais? Nessa quarentena, faz 6 meses que eu não abraço eles. Gente, essa frustração tá difícil de lidar. É um trabalho interno, né? Aí tem a ver com o desamparo, né? Com o toque. Porque quando a gente é muito sinestésico, acontece isso. E para todo mundo está sendo um desafio de alguma forma, né, Ju? Então não é... O autoconhecimento é para sempre, né? Porque a gente tem muitos anos. Eu falo, gente, se eu trabalho com comportamento é porque a minha mente é a mais doida, que eu tenho que há uns anos aqui trabalhando a bichinha, falando, Dani, vou apertar os parafusos hoje. Eu falo, pergunta, hoje tá puxado, hein? De conviver com você tá desafiante hoje. E é assim que a gente leveza. Eu brinco que eu seria um monstro se eu não praticasse. Eu não sei como ser. Meu amor. Bom, gente, o Instagram vai derrubar a gente. Eu não gosto disso. Me dá agonia. Então eu quero agradecer a todo mundo que esteve aí conosco até agora. Espero que tenha sido produtivo. Espero que vocês tenham aí levado conhecimento para praticar. Não adianta a gente só absorver conhecimento e não colocar em prática. Ju, eu quero te agradecer imensamente por você estar aqui. É sempre uma delícia estar com você, viu? Uma delícia. Beijo, gente. Obrigada. Mari, açaí forró, vem para o Brasil. Venha. Meu pai escreveu triste, mas necessário. Que lindo. É bom que compensa depois. Lindos, lindos. Vai ficar gravado. Eu vou colocar à disposição para vocês divulguem ou passe para alguém que não conseguiu assistir. Mais uma vez, Ju, muito, muito obrigada. Uma honra estar aqui com você, viu? Sucesso. Dani. Beijo. Tchau, beijo. tchau. Tchau, gente. Sucesso. Tchau, meu amor. Tchau, tchau.